Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar do Parque Linear Rapadura, Praça Mauro Broco e Córrego Rapadura, que é a famosa obra do metrô que está parada na Justiça. Nós vamos aqui analisar vários aspectos da obra aí para vocês ficarem sabendo o que está acontecendo nessa obra, como que vai ser feito, quais os problemas e etc. Bom, a primeira coisa aqui é a área. É uma área bem verde, tem bastante pássaro aqui, tem campo de futebol, tem uma quadra de vôlei aqui, tem uma pista de caminhada, o pessoal aqui, as crianças brincam aqui. Aqui é a Rua Angoera, aqui é a Rua Antônio Carlos Martins, Rua Bailique e Rua Zodíaco aqui. Vocês podem ver que tem bastante árvores no local, né? E de noite é muito legal, tem muito pássaro, você se sente na natureza, né? Aqui é a igreja de Santa Isabel, tá vendo aqui? Você se sente na natureza, né? Difícil em São Paulo você ter uma área verde dessa. E aqui é o Córrego Rapadura, tá aqui passando aqui, ó. A gente vai falar desse córrego aqui, o que o metrô quer fazer com esse córrego aqui. Segura que vocês vão se assustar. Tem um link aqui bem legal, todos os links desse documento eu vou deixar embaixo na descrição para vocês verem. Tem um link de um rapaz que faz um canal de drones, ele sobrevoa a área, é bem legal de ver. Aqui tem muitas espécies de pássaro e etc, né? Não só árvores, tem sapos cururus, tem pau-brasil, que é uma árvore bem rara, tem pássaros à vontade. Tem o João de Barro. Bom, eu não vou dar muito spoiler do que a gente vai falar. Essa foto aqui apareceu na revista Veja em São Paulo. É um morador, né, fazendo uma manifestação. O que ele está falando? Metrô sim, devastação não. Vocês vão entender o porquê que ele está com essa placa mais para frente. O que o metrô quer fazer nessa área? Ele quer fazer uma obra aí nessa área, né? Em teoria ele quer fazer não é uma estação de metrô, ele quer estacionar trens embaixo da terra e fazer um pátio de manutenção de trens e limpeza de trens. E colocar algumas peças lá dentro, vai ter funcionário ali embaixo trabalhando, tudo subterrâneo. Bom, o que aconteceu no dia 17 de agosto de 2020? Os moradores estavam nas suas casas, alguns à tarde, outros trabalhando. Quando abriram a caixa postal, me veio uma carta do metrô, com o consórcio Linha 2, que é a construtora do metrô, dizendo que apenas 355 árvores iriam ser cortadas. Poxa, a pessoa que recebe uma carta dessa toma no mínimo um susto, né? Porque pelo menos eu nunca vi na minha vida 355 árvores serem cortadas. Eu lembro que uma vez eu fui tentar cortar uma árvore e é uma burocracia enorme. Você tem que mostrar que a árvore está ruim, que ela está caindo, que pode ter risco. Imagina o metrô cortando 355 de um parque público, né? E dizendo que tinha todas as licenças da Sabesp, da CETESB. CETESB é o órgão que ele autoriza o corte de árvores em São Paulo. Assim dizia o metrô, eu tenho as licenças, eu vou cortar. Né? Tudo bem. O que aconteceu? Quando os moradores viram aquela carta ali, o pessoal entrou em desespero, né? Falou, poxa, vão cortar todas as árvores aí do parque? Começaram a ligar para político, tinha uns que conheciam vereadores, outros entraram em contato com jornalistas. E o metrô, ele recuou, ele falou, bom, eu vou conversar com a população e por enquanto está suspenso o corte. Nesse meio termo, o que o pessoal fez, os moradores? Vamos sair na rua, né? Que é absurdo cortar tanta árvore, né? Então teve uma manifestação, teve muita gente que saiu na rua, fizeram cartazes, tem gente aqui que levou o cachorro para passear na manifestação, metrô sim, preservação não, olha o cachorro que eu falei aqui, ó. E o pessoal saiu na rua. Poxa, a gente já não tem verde em São Paulo. Nem do metrô em si quer cortar árvores. Essa não, né? Fizeram grandes cartazes, né? E nesse meio termo, os jornalistas eles aproveitaram, aí começaram a fazer matérias, né? As redes sociais bombaram com muitos memes sobre o assunto. E foi feito um abaixo-assinado
Olha ali aqui, tem o link dele aqui. Lembre-se que depois eu vou colocar todos os links para vocês desse texto. Vocês podem baixar esse documento também, se vocês quiserem ver. Olha só, 5.457 pessoas assinaram contra o corte das árvores. Foi legal que esse rapaz aqui, ele é bem conhecido. Ele é o dono do site São Paulo da Depressão, que tem apenas 770 mil seguidores. Pouca coisa, né? Ele veio no local. Olha aqui quantas pessoas seguem o site dele. Ele veio e fez uma live aqui, falando, olha, que absurdo, o metrô vai cortar tudo isso aqui, e não vai ser nenhuma estação, eles estão querendo fazer só uns respiros, uns pátios de manutenção, um canteiro de obras. É um absurdo, né? Aqui está o vídeo completo dele, se vocês quiserem dar uma olhada. É bem legal ele falando. Ele reclama muito, né? Não sem razão. Começou a surgir na internet, nos grupos de Vila Formosa, Jardim Texto, Jardim Carrão, várias postagens, né, de que ninguém queria cortar árvores. Essa foi legal, que foi muito engraçada, porque vocês não sabem, essa é a linha verde do metrô. Tem a linha vermelha, que é a linha do Corinthians, tem a linha azul, que é aquela linha antiga de São Paulo, Santana até... aliás, não Santana, Jardim São Paulo, lá para Tucuruvi, lá para a Zona Sul. E essa linha verde, né? A linha verde queria derrubar 355 árvores. Não tem muito sentido, né? Uma linha verde derrubando árvore. Bom. Agora aqui foi o Instagram da revista Veja. Aqui é o endereço. A Veja, ela fala assim, olha, ameaça, moradores do Jardim Texto na Zona Leste vivem desde agosto uma disputa com o metrô. Aqui é aquele rapaz, do morador que está saindo na revista Veja, né? Tem 1.300 pessoas curtindo. Tem muitos comentários aqui, né? 99 não querem recortar as árvores. Aí virou tudo uma bola de neve, né? As pessoas começaram a compartilhar. O delegado Bruno, com 1 milhão de seguidores aqui, ó, ele é contra o corte. Solicita a suspensão da derrubada das árvores. Sai um jornal de bairro. Os moradores estão revoltados. E tem vários links aqui. No UOL, saiu no Estadão, saiu na Record. Saiu no SPTV, o César Tralli falando, poxa, metrô, vocês estão querendo cortar uma árvore cortar tantas árvores, e depois ele ainda reclama no final da reportagem, ele fala assim, olha, a população ela tá arisca contra o metrô, ela sabe que tem muito terreno abandonado, vai lá, corta todas as árvores e abandona o canteiro de obras, passou a eleição, ninguém mais aparece lá e o morador fica com o abacaxi na mão, né? Se vocês procurarem no Google a seguinte frase, terrenos abandonados pelo metrô em São Paulo, vocês vão se surpreender. Tá aqui o link da reportagem. Quem quiser assistir, vai ver a reportagem legalzinha. Bom, deu uma repercussão enorme, né? O que aconteceu? O Ministério Público de São Paulo começou a investigar a obra. O Ministério Público é como se fosse um advogado da comunidade, vamos dizer assim, termos simplificados, né? Os advogados desculpem a minha simplificação, mas é mais ou menos isso. É um advogado que vai defender a comunidade, assim, né? Agora vocês vão se surpreender quando o Ministério Público começou a analisar a obra. Lembra que o metrô tinha falado que ele tinha todas as autorizações, tal, para cortar, que ele tinha direito. Aqui está o laudo do Ministério Público. Aqui eu não vou entrar em muito detalhe, porque é muita coisa, tem muita coisa errada na licença. Vou pegar umas que eu achei legal aqui para mostrar. Olha, tem árvores raras aqui. Ocotea porosa, que é uma árvore popularmente chamada de imbuia. É uma árvore ameaçada de extinção no estado de São Paulo. O que o metrô fez? Ó? O metrô contratou um engenheiro aqui, ó. Não vou nem falar o nome dele. Vocês leiam se vocês quiserem. Para mim não é engenheiro. Ele falou que não tem árvores raras no local. Aí o que aconteceu? O Ministério Público foi lá e viu que tinha árvore rara, né? Outra coisa, o metrô cercou um monte de área. Para cercar uma área de uma rua, você precisa ter autorização. E para cortar árvores, né, você tem que ter autorização. Essa é a Rua Antônio Carlos Martim, ó. Toda cercada irregularmente, não tem a mínima licença aqui. E essas árvores aqui, muito menos, tem licença para cortar, né? Porque está do lado de um córrego.
que acontece com esse córrego? Mais para frente eu vou falar aqui no documento. Quando você faz uma obra perto de um córrego, a obra soja todo o córrego, né? Você cimento caindo em cima do rio, é poeira, é pedaço de pedra. Aquilo ali ele percorre o rio e vai parar lá na frente. Esse rio ele vai até Aricanduva, lá embaixo, né? No trajeto, aquela poeira ela vai parando onde ela der. Ela causa enchente lá na frente, né? Lembrando que é uma obra enorme. Vocês vão ver o tamanho da obra daqui a pouco. Bom, aqui é mais coisa do Ministério Público, aqui eu vou passar rápido. Ele errou um monte de coisa, falou que era uma área que não tinha vegetação. Qualquer um que vê a foto vê que tem um monte de árvore. Só um parênteses aqui, esse projeto é muito antigo, ele é de 2008. Nós estamos em 2020, são 12 anos atrás, né? Porque as obras do metrô eles atrasam muito. Quando eles fazem o projeto, eles pegam uma área totalmente diferente do que é uma década depois, né? Então tem muitos erros, porque é tudo antigo, né? Por que as obras do metrô atrasam em São Paulo? Porque é mau planejamento, tem várias coisas que eu não vou falar nesse vídeo, porque vocês sabem o que é. Bom, aí tem um relato de um morador na rede social. Ele vai falar tudo o que aconteceu aqui. Esse aqui é legal de vocês lerem depois. Então, eu vou pular isso aqui por enquanto. O que aconteceu? O Ministério Público recomendou a suspensão da obra. Aqui de nova reportagem do Trale. O Ministério Público recomenda a suspensão de obra do metrô e deu 90 dias para a realização de estudo de impacto no Jardim Têxtil. Veja, o Ministério Público pediu para o metrô um estudo de impacto ambiental. Ele queria saber, em termos assim mais simples, se a obra vai estragar o meio ambiente, vai estragar árvore, vai estragar pássaro, vai estragar rio, né? Isso que foi pedido para o metrô. Aqui está a reportagem, se vocês quiserem ver, né? O que aconteceu? O metrô, nesse ponto, sumiu do mapa. Desapareceu. Falou, eu não falo mais com ninguém, eu só falo na justiça, não quero mais saber de falar com o morador, a mídia só vou dar respostas padrão. O que o metrô falava? Temos todas as licenças e causa estranheza a paralisação da obra. O que os moradores quiseram? Os moradores mandaram 80 perguntas para o metrô, perguntando... O metrô é uma companhia pública, ele tem obrigação de responder à população, né? Teria obrigação. Então, o que o morador fez? Coitado dos moradores, fizeram 80 perguntas ingenuamente, mandaram para o metrô para ver se ele respondia. Aqui a Câmara dos Vereadores, a Câmara Municipal de São Paulo fez uma audiência pública. Uma audiência pública é assim, é um termo simples assim, é um monte de gente lá que se une perguntando coisas da obra que vai ser público, não só de obra, né? Seria uma coisa pública que todos podem perguntar o que eles querem, a comunidade, o que está pegando, né? Seria mais ou menos isso. Aí foi um vereador lá, o Gilson Barreto. Tinha um monte de morador, tinha uns que estavam lá, tinha uns que estavam online. Cadê o metrô? Não apareceu. Sumiu. Simplesmente não foi. Não mandou advogado, nada. Não foi lá. Simples. Todo mundo fez as perguntas e não tinha ninguém para responder. O metrô, que era a parte que deveria responder. O que o presidente do metrô, no seu Instagram, fez também? Deu uma de migué. Aí teve uma postagem engraçada aqui, ó. Esse aqui é o presidente do metrô, o Silvani, ó. Ele estava fazendo um tipo de um marketing, plantando uma árvore lá na linha, no monotrilho, lá naquela linha prata, né, do monotrilho, lá onde passa na Avenida do Estado. Que era o dia da árvore, né? Poxa, com escoteiro aqui do lado também. Com escoteiro, tá vendo aqui? O que aconteceu? Ó, em 2019 comemoramos o dia da árvore junto com o escoteiro e tal. Quando o pessoal viu aquilo ali, falou, pô, o presidente do metrô plantando uma árvore e tipo... O presidente do metrô plantando uma árvore, querendo cortar 355 árvores no Jardim Têxtil. Choveu o comentário, né, no Instagram dele. Todo mundo perguntando, olha, cadê as árvores? Por que você vai cortar? Não adianta plantar uma. O pessoal educadamente, tá aqui o print, ó. Viu que ninguém xingou, ninguém reclamou, ninguém foi mal educado, só perguntou. Adivinha o que aconteceu?
foram todos banidos e os comentários apagados, né? Agora aqui é a página oficial do metrô de São Paulo, com o mesmo comportamento. Dava resposta genérica e errônea. Aí, ó, alguém perguntou aqui, por favor, não devastem 300 árvores no Jardim Têxtil, nem desviem e sequem rios. Aqui eu vou comentar mais, que o metrô ele quer desviar e secar um rio. Deixa mais pra frente, nós vamos falar disso. Postaram aquela foto meme ali, né? Olha que o metrô me responde. Olá, desde o início do projeto, o metrô tem dialogado com a comunidade. Eu não sei aonde, porque ninguém nunca viu o metrô falar com ninguém aqui. E nenhuma árvore foi suprimida. Bom, isso é verdade, nenhuma árvore foi cortada. Agora aqui, eu já vou até, se vocês quiserem parar esse vídeo e fechar, eu aconselho quem tem o coração fraco, que mora aqui perto, é melhor fechar, porque vocês vão ver o que o metrô quer fazer aqui do lado, né? Nos campos de futebol. Eu vou começar com as fotos, né? Vocês acham que é alguma obrinha simples? É alguma plataforminha, né? Vamos lá. Ó, esse é um buraco. É um buraco de... Isso aqui é uma obra... É lá no Tietê, né? Tá vendo aqui a marginal passando? É lá na linha laranja. É uma obra semelhante que vai ser feita no Rapadura. Olha aqui essa escada, o tamanho dela. O metrô ele vai cavar um buraco gigantesco aí no campo de futebol do Rapadura. Para quê? Para 3 objetivos. O primeiro é colocar um tatuzão aqui dentro. O segundo é fazer uma linha de estacionamentos de trem. Ele quer estacionar trens aqui embaixo. E também quer dar manutenção nos trens. Quer lavar trem, quer trocar peça. Bom, detalhe, eu quero comentar uma coisa com vocês aqui. Ó. Esse buraco, ele tem uma chamada parede de concreto aqui, ó, chamada parede de diafragma. Guarda esse nome, que vocês vão, depois eu vou comentar o que é. Tá vendo aqui, ó, uma parede de diafragma. O buraco, ele precisa de uma infraestrutura enorme aqui, ó. Tem ambulatório, tem funcionário, refeitório, funcionário comendo, tem caminhão, tem torre de água, tem gerador de energia, tem tudo que vocês podem imaginar, produtos explosivos aqui, tem coisa que armazena cimento, tem o chamado jet grounding, que é uma coisa que depois eu vou explicar, que faz um barulho terrível, mas enfim, olha essa foto aqui. Aqui é o tatuzão, né, que eles querem colocar lá dentro do Rapadura, tá vendo? Olha o tamanho de uma pessoa e o tamanho dele. Isso aqui é feito para cavar um túnel. Lembrando que vão ser 3 túneis embaixo do Rapadura aí. Detalhe, esse aqui é cavado com o tatuzão. E esse é cavado manualmente aqui. Lá no Rapadura eles querem cavar um com o tatuzão e 2 manualmente com uma escavadeira, ou com o que seja, tá vendo aqui? Depois vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Aqui mais uma obra monstruosa, né? Aqui a parede de diafragma. Essa parede é feita para não desabar tudo para dentro, né? Em teoria não desaba, né? Agora, o que é um buraco de 30 metros de profundidade? É um prédio de 8 andares para baixo. É muito fundo. É muito fundo. Agora, aqui, isso que é ruim nessa obra. Esse aqui é o buraco, tá vendo o vermelho aqui, ó? Aqui, ó, tá mostrado o buraco aqui. Olha o tamanho dele, ó. Imagine um campo de futebol aqui, ó. Olha o tamanho do buraco. O que acontece? Olha essas casas aqui, ó. Olha essas casas aqui, ó. Olha o rio aqui, ó. Tá passando aqui, ó. Imagina a pessoa fazer um buraco enorme desse aqui e um monte de casa do lado aqui. Rua Angoera aqui, Rua Antônio Carlos Martim. Né? Mais para frente no documento a gente teve acesso a um documento técnico do metrô que confirma, eu já vou adiantando aqui que depois nós vamos voltar nesse assunto, que um pedaço dessa rua vai afundar. E aqui essa casa aqui, ó, e essa aqui também, ambas vão afundar 3 milímetros o chão delas, por causa desse buraco aqui. Ó. A gente vai chegar lá, eu vou comentar isso aí.
Outra coisa também, vocês viram que o retângulo está cortado aqui, ó? Não é tá faltando um pedaço dele aqui. Por quê? Porque não coube a obra no campo. Chegou num rio aqui. Aí tudo, essa sujeira aqui dessa obra, imagina quanta terra vai sair daqui cavando. Vai cair tudo no rio aqui. Então eles querem cortar todas as árvores aqui dentro desse azul aqui, ó. E colocar peça, colocar um monte de coisa aqui. Aqui são os portões do metrô, ó. Tem um portão aqui, outro aqui, ó. Agora, a Rua Bailique, ó. Essa aqui. Rua Acaju. São os portões do metrô. Vai dia e noite sair caminhão daqui, ó. Cheio de terra, trazendo peça, trazendo aro de túnel. Vai ser meses de caminhão dia e noite trazendo coisa. Vai ser a rua inteira, né? Provavelmente o caminhão vai subir aqui, vai lá para Guilherme Jorge. Então essas casas todas aqui vai ter caminhão dia e noite passando aqui, ó. Bom, aqui é uma projeção. Aqui é um pouquinho difícil de ver o desenho. Aqui é o buraco que o metrô quer passar. Aqui são os túneis, tá vendo? Olha aqui, ó, o túnel. Embaixo das casas aqui. Ó. Aqui é o buraco, onde está o vermelho aqui. Ó, aqui, se vocês virem com mais detalhe, é o que eu falei para vocês. Ó, o túnel do meio tem duas linhas branquinhas. Ó. É um trem que vai e um trem que volta. Essa é a linha principal, ó, passa por aqui. E essas linhas aqui de cima e embaixo são os trens que vão ficar estacionados aqui. Essa área é perigosa. Não, na verdade, olha, eu vou tentar ser justo, o mais justo possível. Porque provavelmente muita gente vai ver o vídeo. Em teoria, se você fazer um cálculo, né, estrutural, etc., essa área aqui, no papel, ela não cai. Né? Você vai fazer uma conta direitinho, bonitinha e tal. Mas, pô, olha o buraco aqui perto. Eu não gostaria de morar aqui nessa casa aqui. Ainda vai passar 3 túneis embaixo dela aqui, ó. Perto de um buraco enorme, ó. É a própria rua aqui em Anguera. Aqui na Rua Anguera ela sobe, ó. Todas as casas da Rua Anguera tem 3 túneis passando embaixo. Eu repeti para vocês. Em teoria não vai acontecer nada, porque é calculado. O metrô fala que eles têm especialistas em cálculos, né? Só que já caiu obra do metrô. Nós vamos ver mais para frente lá o que caiu, né? Aqui é o outro lado da linha, tá vendo? Na rua, aqui é a Rua Bailique, aqui é a Rua Antônio Carlos Martim. Aqui eu esqueci o nome dessa rua, aquela rua que está atrás da Antônio Carlos Martim. Aqui é o buraco, ó, tá vendo? Ó, aqui é o pedaço que caiu no rio, ó. Aqui são o buraco que o metrô quer fazer, ó, enorme. As linhas, né? Aqui o rio. O que vai ter dentro do buraco? Vai ser o Complexo Rapadura. É um local de manutenção de trens. Aqui vocês veem ele em corte, né? Vocês veem que o metrô no buraco, depois que eles colocarem o tatuzão, cavarem os túneis, eles vão fazer um prédio de ponta cabeça, né? Seria isso. Com 24 metros, ó. São 4 andares duplos. Aqui onde passam os trens, tá vendo? Aqui eles vão dar manutenção. Vai ter um monte de peça aqui, um almoxarifado e tal. Mas qual que é o problema disso? Aqui em cima, na superfície, ó, é uma laje de concreto. O metrô falou, não, pode deixar, nós vamos devolver o seu campo do jeito que ele estava. Não se preocupem, daqui 5 anos. Né? Então toda essa área aqui, ó, um pouquinho menos talvez, vão colocar concreto aqui em cima. Ó, concreto puro. Tanto é que a Prefeitura de São Paulo chegou para o metrô e falou, ó, metrô, você precisa dar um jeito aí, porque ninguém joga bola em cima do concreto. O que vocês vão fazer? A Prefeitura de São Paulo contratou uma empresa de grama sintética, já está até cadastrada no Diário Oficial a empresa, que vai fornecer grama sintética para o metrô. Agora eu pergunto, imagina daqui a um ano a Prefeitura esquece de dar manutenção na grama, tomando sol e chuva, a grama apodrece, estraga, acabou o campo de futebol, né? Fora que ele impermeabiliza toda a área, né? A área fica toda impermeabilizada, quando chove pode dar enchente, vai ter pedaços de respiro, o local nunca mais vai ser o mesmo.
Aqui ela é uma planta técnica, tá vendo? Foi vazado, não é que foi vazado, é um documento público da Prefeitura de São Paulo. Aqui é o Complexo Rapadura, vocês estão vendo? É como se fosse um prédio para baixo. Que nem aqueles prédios da Paulista que a pessoa desce para baixo ali, ó. E uma laje enorme em cima do... Aqui é um tipo de um respiro aqui. A gente não sabe se esse respiro, tem um que está virado para Rua Angoera e um que está virado para Antônio Carlos Martins. Se vai fazer barulho de ar-condicionado, de alguma coisa soprando, 24 horas por dia, né? A gente não tem a mínima noção. O metrô não responde. Aqui também, dá uma olhada no tamanho do prédio embaixo, né? Que eles querem fazer aqui no campo de futebol. Em janeiro de 2021, a região inundou. A região ela já sofria de algum alagamento em chuva forte, né? Naquela região. Mas ela inundou. O que aconteceu aqui, ó? Olha aqui o muro do metrô que aconteceu. A água ficou represada. Então, olha, carros ficaram meio que submersos. Agora imagina isso tudo com a água entrando na terra aqui. Agora imagina o metrô me coloca uma laje de 150 metros aqui de concreto. O que vai acontecer na Rua Bailique aqui, nessa Antônio Martins com a Bailique, né? Ninguém sabe. O metrô não apresentou nenhum estudo. Os moradores fizeram abaixo-assinado para retirada dos muros do metrô. Eles foram lá na prefeitura, falaram com a prefeitura disse que ia atender eles, saiu em jornal. Tem um monte de gente que assinou, tá aqui o link, tem quase 400 pessoas. Lembra que essa área aqui ela é ilegal? O metrô não poderia nem cercar essa rua aqui? Saiu na Gazeta do Tatuapé, com mais de 35 mil cópias impressas desse jornal, mas nada foi feito. Bom, a Prefeitura de São Paulo, vocês vão entender o motivo, porque ela simplesmente não respondeu ninguém e não tomou partido do morador. Mas mais pra frente vocês vão entender. Bom, o metrô ele quer desviar o rio, quer desviar o córrego Rapadura, porque o mesmo atrapalha a obra. Óbvio, todas as árvores e pássaros que estão lá nesse rio que vai ser desviado, que vai ficar seco, morre tudo, né? Aliás, eles vão cortar as árvores, né? E os pássaros que estão lá, sabe-se lá para onde vão. Tem ninho, né? Tem várias coisas. Os pássaros, eles não vão para outro lugar, que nem fosse uma casa que eles têm costume de ficar no local. Como eu falei, vai ter muita movimentação de terra nos portões, né? São milhões de toneladas de terra. Imagina um túnel daqui até o próximo poço, que é passando na estação Vila Formosa, tirando terra daquilo ali, vai sair caminhão, vai ser milhares de caminhões e, além do mais, vai chegar caminhão com peças também do túnel. Nas ruas Bailique, Caju e Zodíaco é esperado durante 2 anos milhares de caminhões pesados e perigosos. São milhares de peças de túnel. Agora o metrô ele queria armazenar esses aros de túnel no parque, sem ter autorização para isso. Não tinha autorização para usar tanta área. Ele queria usar o parque inteiro, né? Com o poço, com o buraco, com as peças. Aí descobriu que não tinha autorização. Essas peças aqui que eu falei, tá vendo? Cada aro desse aqui, ó, é uma peça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas peças vão sendo montadas lá dentro do túnel. São milhares, né? Imagina até chegar longe. Quantos milhões de peças. Eles querem entrar essas peças todas pelo Rapadura. Então, adivinha quantos milhares de caminhões carregados dessas peças vão chegar de madrugada, dia e noite. Espera-se que não chega de madrugada, né? Porque... Só que é o seguinte, a hora que o tatuzão começa a cavar, não pensem que o tatuzão vai parar, vai meia-noite, 2 da madrugada, e vai ficar parando até esperar o dia amanhecer, porque o morador quer dormir. Aquela máquina custa milhões de dólares, né? Se ela ficar parada, ela é um prejuízo violento. Então ela continua cavando e a terra vai saindo. O caminhão tem que tirar aquela terra dali. Então supostamente, espero que não, os caminhões vão ficar dia e noite tirando terra dali. Então o morador já tem que ficar esperto nisso. Bom, aqui é a bomba.
Não vou entrar em detalhes da bomba e tal. Só vou falar que ela vai ficar embaixo do rio, porque eles querem desviar o rio. Lembra que eu falei que suja? Olha só a ideia do metrô, desviar o córrego Rapadura. E a bomba, ninguém sabe se vai fazer barulho, porque a bomba tem que ficar dia e noite ligada, né? Se vai desviar um rio, se ela desligar, ela inunda tudo. Então vai ter que ficar... Questão é, será que de onde ela vai ser duas, onde ela vai ser instalada, que barulho ela vai fazer? O metrô de São Paulo, num e-mail que está no portal de transparência da prefeitura, pediu para a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo para desviar e secar um pedaço do córrego. Agora eu me pergunto, Secretaria do Verde e do Meio Ambiente deveria preservar os rios e não secar um, né? Aqui o chefe de gabinete, que é o nome dele aqui, recebeu um e-mail do metrô querendo secar um rio e aprovou, né? Bom, poxa, será que não tem uma outra área para o metrô fazer essa obra? Tem. São uma área muito maior. São aquelas fábricas abandonadas lá na Guilherme Jorge, que não tem pássaro, não tem árvore, não tem área de lazer, tá tudo abandonado, tudo sujo. Aqui vocês veem no mapa aqui, ó. Isso aqui é um meme que saiu em vários grupos, ó. Aqui é o Rapadura. E aqui são as fábricas abandonadas. Olha só o tamanho disso e o tamanho disso. Obviamente seria bem melhor fazer uma obra aqui. Não tem nada, que é tudo coisas faliu esse cotonifício aqui na década de 80, eu não lembro. Faliu, tá tudo abandonado. Bom, agora aqui é o pulo do gato para vocês entenderem uma coisa. Aqui está dizendo... Isso aqui é tudo boato, eu não vou falar que é de verdade, porque o metrô é capaz de ficar bravo, né? Não existe assim uma certeza. Então eu vou falar assim, supostamente a especulação imobiliária está querendo essa área aqui. Eles querem fazer um monte de prédios pequenos. Por quê? Porque nesse local aqui, ó, onde eu estou com o mouse aqui, ó, onde tem uns ônibus aqui, ó, é a estação Santa Isabel do metrô. Lembra que o Rapadura não é uma estação, lembra? A estação vai ficar aqui, ó, a linha sobe aqui, ó, vai lá para Conselheiro Carrão, Loricandu, vai para cá, ela vai para Vila Formosa, ali, Anália Franco, né? Aqui, eles supostamente querem fazer um monte de condomínio. Esse tem um terreno da prefeitura, inclusive, aqui, que pertence à prefeitura de São Paulo. Então o metrô fala assim, olha, eu tenho que comprar essa área porque vai ficar muito caro, é melhor pegar um parque público, eu vou devolver depois para vocês do mesmo jeito. O que não é verdade, né? Porque vocês viram a laje, né? E sendo que a prefeitura tem um terreno aqui também. Ela deveria fornecer para o metrô. Então essa desculpa que sai caro comprar não cola, né? Bom, aqui, e para vocês terem uma ideia, por que o Ministério Público perguntou para o metrô? Metrô, por que você não faz a obra aqui? Olha só o que o metrô respondeu. O metrô falou que daria para fazer a obra. Tá vendo? Ele mandou um desenho aqui, ó. Isso aqui foi enviado lá para o Ministério Público. Aqui está o Rapadura, que é o verdinho, aquele buraco que eu falei para vocês. E aqui é o novo Rapadura, vamos dizer, que se ele fosse feito na área do cotonifício. A linha simplesmente iria desviar um pouquinho, ó. Tá vendo aqui, ó? A estação ficaria no mesmo lugar, ó. A linha vermelha, onde é o novo projeto. Agora, o que o metrô falou aqui? Ah, olha, é difícil fazer aqui. É mais difícil, sabe, gente? Porque aqui é a área mais funda. Eu tenho que cavar o buraco mais fundo. E, além do mais, essa área aqui, eu preciso comprar ela. E eu tenho que mudar muita coisa aqui. Os projetos, vai demorar um pouco a mais. Aí perguntaram para o metrô, mas quanto a mais? É muito caro? 3,5% a mais só da obra. Vamos dizer assim, que você vai reformar uma casa, você gasta R$1.000, aí você vai gastar R$1.035 e você
preserva um jardim cheio de pássaros e árvores. Ou seja, é um custo ridículo, né? A obra custa 7 bilhões total, e são 200 milhões a mais só para fazer essa obra aqui nesse cotonifício aqui abandonado, que é irrisório, são 3,5%. Agora um boato popular aqui, já que estamos no assunto de boatos e suposições. Alguém já se perguntou por que a estação Vila Formosa não fica lá na Sampaio Vidal? Onde tem um monte de comércio, gente passando, tem as escolas ali, o Barone e etc. Tem milhões tem ali o cemitério, tem a Renata, tem os comércios da Vila Formosa. Por que a linha não passa lá? Segundo o boato, essa linha precisou ser curvada para passar nessa especulação imobiliária aqui, ó, onde tem esse terreno que grandes construtoras querem construir, um monte de predinho, né? Então a linha foi desviada e a estação Vila Formosa caiu lá no Calunga, que não tem ninguém ali, né? O cara vai descer ali, pô, onde que eu tô? No meio do nada, né? Porque a Vila Formosa não tá ali. Imagina o cara andando lá do Calunga, lá do Kennedy até a Sampaio Vidal, um idoso ou sei lá que, de noite, né? Você entendeu? Mas isso é um boato, não estou afirmando que é verdade que existe a especulação imobiliária nessa área aqui, né? É um boato, né? Que fique bem claro, né? Vocês tiram as conclusões de vocês, se vocês acham que é ou não. O Parque Linear Rapadura é uma área arqueológica. Ela tem artefatos arqueológicos. Eu não sei bem esse assunto. Acredito que seja coisas muito antigas, enterradas, né, da décadas passadas, né? Por exemplo, um local arqueológico é Machu Picchu, lá no Peru. Tem vários artefatos incas lá, então a pessoa não pode cavar ali porque estraga tudo, né? Só um arqueólogo poderia. Tem até uma placa aqui, tá vendo? Sítio Arqueológico Rapadura. Leiam aqui, olha só que bizarro que é isso aqui. A destruição ou retirada de qualquer material ou remoção de terra deste local é crime. Lembre-se o buraco que o metrô quer cavar. Aí o que o metrô fala? Não, peraí, a área é só um pedacinho de área arqueológica, não é tudo. Poxa, vocês já acharam alguma coisa arqueológica ali meio perto? E será que não tem? Deve ter espalhado ali, né? Um monte de coisa embaixo. Aí o metrô fala, não, mas se eu achar alguma coisa eu dou pra justiça. Pô, é uma desculpinha. Bom, aí o IPHAN, é o órgão aqui, que é o Instituto do Patrimônio Histórico, vocês vão entender o que ele fez, vocês vão ficar com raiva do IPHAN. Bom, aí voltando ao caso, lembra que o Ministério Público analisou a obra e tal. Aí ele viu que tinha muito erro, ele declarou que a licença era irregular. Aí foi a reportagem da Globo aqui e tal. A Globo, ela critica a obra, ela fala, pô, meu, o metrô cercou toda a praça aqui aqui Antônio Carlos Martins, essa área aqui é irregular. Ninguém mais caminha aqui e tal. Poxa, vocês vão fazer uma obra no meio de uma área verde. Aqui está a reportagem para vocês verem. O que o metrô fez? Em sigilo, lembra que o metrô não fala com ninguém. Ele em sigilo tentou convencer o Ministério Público para um acordo, para continuar a obra. Aí o Ministério Público pegou um promotor, aqueles cascadura de ambientalista, não deixou. Aí foi aberta uma ação pública contra o metrô. É que nem se você... Vou dar uma analogia. Você bateu o carro em alguma outra pessoa, aí a pessoa chega para você, pô, mas você bateu em mim, agora me paga aí uns R$2.000 para consertar meu carro, você tenta um acordo, aí você quer pagar só 500, a pessoa fala, não, então vamos entrar no pau, vamos pôr na justiça. Foi o que aconteceu. O metrô queria fazer um acordo bem pequeno e não foi. Só que nesse meio tempo, a Prefeitura de São Paulo e o metrô, antes de ser aberta essa ação, começaram a trocar figurinhas, né? Então, como que esses e-mails não é que vazaram? É um documento público. Que existe uma lei que tudo que a Prefeitura faz precisa estar transparente, lá para qualquer cidadão ver. É a transparência. Aí descobriram que a Prefeitura e o metrô estavam assim, trabalhando junto para liberar a obra.
Em vez da prefeitura preservar o parque, ela estava, e a subprefeitura também, do Aricanduva, estava mandando e-mails e manifestações e ofícios para o metrô. Né? Estavam tentando uma nova autorização com a CETESB, porque lembra que estava errada. E aí a população descobriu, pô, prefeitura, você está trabalhando para o metrô e não para a gente, em vez de você preservar a praça aqui, que tem a gente é lazer aqui, faz a obra lá na fábrica abandonada, né? Então já o pessoal já ficou com o pé atrás, né? Com a subprefeitura, né? Bom, aí o que aconteceu? A ação judicial foi aberta, está enrolando isso, hoje é 12 de fevereiro. E o metrô não desiste. O metrô quer cortar 150 árvores. Olha aqui, ó. As árvores que ele quer cortar. Aqui é a Rua Angoera, tá vendo? A Rua Antônio Carlos Martins. Toda aquela área ali, aquela irregular, ele quer cortar. Mas o que o metrô está fazendo agora junto com a prefeitura? Está tentando arrumar os documentos errados. E a prefeitura está ajudando. Né? Aqui são as áreas arqueológicas. Olha, eu vou voltar nesse pedaço mais para frente. O que vai ter na obra? Isso aqui é o documento do canteiro de obras do metrô ali. Ele vai gerar muita sujeira, poluição e barulho. Vai ter concreto, gases acetileno e oxigênio, produtos perigosos inflamáveis. Vai ter grandes torres de água, guindastes, cimento ali à vontade, caçamba, gerador de energia, vai ter operário ali de noite, silo. E o metrô não admite, as licenças antigas estavam erradas, mas é sigilo isso, eles falam que não comentam nada, né? Só que, óbvio, se ele está pedindo a mesma coisa agora, estava errado, né? Então, só que ele fala que não fala nada. Isso aí, se cai na opinião pública dizendo que a licença estava errada, já viu, né? Estaria supostamente errada, né? Que ainda não foi julgada. Então aqui mais uma vez a construtora, lembre-se que o metrô usa uma construtora, que é o CML2. O gerente da construtora está pedindo para a CETESB uma nova autorização para as árvores. Ó. Quer dizer, se já tinha uma autorização, que o metrô falava para a imprensa que tinha uma autorização, por que está pedindo de novo aqui a mesma coisa? É a gerente da linha 2, ó, o nome da moça aqui. Agora o IPHAN, lembra do IPHAN dos artefatos arqueológicos? O IPHAN me solta um relatório em novembro dizendo que não pode cavar que estraga os artefatos. Eu vou resumir para vocês. Agora ele me solta um outro em fevereiro dizendo que pode cavar que não tem problema. Quer dizer, o que ele... Ou ele decide, ou pode ou não pode, entendeu? Aí foi perguntado, mas e aí? Por que você mudou de ideia? Ah, não é que eu mudei de ideia, é que o metrô ele se comportou e a gente adequou a proposta do metrô. Não vou nem comentar, né? Agora aqui, esse aqui é chato, isso é bem ruim. Esse daqui acho que é um dos piores do que pode acontecer aqui, né? O que o metrô foi obrigado a fazer na justiça? Como tinha artefatos arqueológicos, o juiz abriu uma ação perguntando para o metrô, olha, você não vai estragar os artefatos ali do local, né? O metrô ele foi obrigado, com certeza ele não queria fazer isso, obrigado a fazer um projeto de, vamos dizer assim, vou colocar de maneira bem fácil para todo mundo entender, um projeto de afundamento do terreno. Toda obra que você faz, seja um prédio que você levanta, ou cava um buraco, o terreno lá perto dele ele afunda um pouco, né? Isso aí é geologia, lá, engenharia de minas, não interessa. É o comportamento lá da física do terreno, então ele afunda um pouco.
Então, o que o metrô fez? Olha, ele mandou um mapa de afundamento do terreno. Ó, podem ficar tranquilos, o terreno afunda, mas onde tem as áreas arqueológicas não vai afundar. Né? Então, esse desenho aqui, ó. Quero que vocês lembram do buraco que ele vai fazer aqui, ó. Rua Antônio Carlos Martins, Rua Angoera, Rua Bailique. Aqui são as áreas arqueológicas. Aqui é perto da quadra de vôlei, aquele triângulo azul. E aqui é um triângulo vermelho. São áreas arqueológicas que estão documentadas na justiça. Né? Aí o metrô fez essas... Agora aqui que vocês precisam entender. Ó. Essas linhas aqui, ó, são quanto o terreno afunda. Então na linha amarela, o terreno ele afunda 3 milímetros. Aqui perto do buraco é 10 centímetros, 3 centímetros. Então vocês podem ver que na área arqueológica aqui, ó, não tem afundamento nenhum de terra, tá branquinho, né? Mas olha o tiro no pé que o metrô deu. Quero que vocês entendam uma coisa. Olha essa casa aqui, ó. Olha essa casa. Aqui é uma casa na rua Praça Mauro Groco, né? Que aqui é a Rua Caju. Aquelas casas ali coladas na escadaria. E essa aqui são as casas na Rua Angoera. Elas estão embaixo de um terreno que está afundando. Ó. O terreno embaixo delas está afundando 3 milímetros. Ó. O próprio metrô mandou um mapa aqui. Ó. Tá vendo aqui amarelinho? Ó, 3 milímetros. A Rua Antônio Carlos Martins, tanto a Antônio Carlos Martins quanto a Caju, elas afundam. A rua afunda. Tá vendo aqui a rua? Do lado da calçada do Morador, 3 milímetros. E do lado da praça, 10 milímetros. Que é a cor verdinha, mais ou menos. Ó. Aqui na calçada da Antônio Carlos Martins, perto do terreno do Seu Severino, a calçada do Morador está afundando. Agora... O que o metrô fala, na verdade, é verdade. Existe uma norma que fala que até, digamos, depende do comprimento aqui. Eu vou simplificar. É um afundamento normal, não vai ter problema nenhum. A casa não vai rachar, não vai desmoronar, não vai acontecer nada. Só que imagina você morando aqui, embaixo de uma casa... Perto de um... Olha a distância do buraco da casa que o metrô... Lembra aquele buraco enorme? Ó? Olha aqui ó, a distância aqui do buraco da casa. Ó. Imagina você sabendo que o terreno está afundando um pouquinho embaixo da sua casa. Nem que seja 1 milímetro. São 3, né? Você no mínimo não vai dormir, né? Mesmo que o metrô fale que existem normas técnicas internacionais que dizem que não tem problema. E a rua afundando também aqui. Onde eu quero chegar? Né? O ideal é que o metrô fizesse a obra numa localidade maior, né? Não ficasse espremendo a obra num parque aqui, tá vendo aqui? Nem coube aqui, ó, porque a obra caiu em cima de um rio, ó, o retângulo ficou cortado, ó, o buraco. Agora olha assim, essa aqui é a obra de Pinheiros, ó. Vocês lembram da obra de Pinheiros que caiu? Ó? O buraco era esse aqui, ó. Desmoronou tudo, levou caminhão, levou guindaste, o guindaste caiu. Tinha gente passando nessa rua aqui, ó, rachou tudo, morreu gente, caiu aqui no buraco. Essas casas racharam tudo. Ó. Tá vendo aqui essas casas perto do buraco? Aqui? O buraco vem aqui. Ó. Olha só o que aconteceu. Rachou aqui longe do buraco. Ó. Detalhe. Adivinha quantas pessoas foram presas ou punidas nesse acidente aqui que matou gente, não foi um acidente que deu prejuízos materiais, levou vidas, né? Ninguém foi culpado no metrô, ninguém foi preso, nem a construtora, ninguém, até hoje. Existem casas aqui até hoje rachadas que os moradores não podem entrar, que estão brigando com a justiça, né? Então, Agora o metrô fala, não, pera, essa casa aqui de vocês não vai cair, tá, gente? Porque foi calculado, mostra um monte de conta. São normas internacionais que são microfissuras que não vão ser detectadas e em caso de nós estamos monitorando, não vai cair. Você vai acreditar? Inclusive o metrô marcou muita casa como sendo suspeita, não só na Antônio Carlos Martins, na rua de trás, ó, Visconde de Ataíde aqui, tá vendo aqui? O prédio, ó, tá vendo o prédio, aquele prédio enorme na Bailique com Ataíde, ó. Está marcado como amarelo aqui. Ele tem risco porque ele está longe. Lembra que aquela figura que eu mostrei aqui? Aqui na Rua Bailey, que tem casas suspeitas.
na rua Zodíaco, na Angoera tem casa suspeita, na Rua Palas é atrás da Angoera. Vocês veem que a Rua Palas, o morador da Rua Palas falou, eu tô tranquilo, a obra tá longe de mim. Só que o metrô marcou como atenção aqui, ó. Tá, Rua Boreal, eu não conheço aqui direito, mas acho que é a Rua Boreal. Tem casa na Rua Boreal também suspeita, né? Bom, por aí vocês vão vendo o tamanho do problema, né? O que o metrô quer fazer aqui? A engenheira do metrô disse que vai colocar uma instrumentação de medida. Então diz ela que todo dia, várias vezes por dia, eles vão, durante a escavação, vão monitorar as casas, as ruas aqui. E se eles notarem que alguma coisa está caindo, eles param a obra. Seria isso o resumo, né? Eu não gostei nada disso. Eu não sei se vocês gostaram, mas eu não gostei. Aquela foto que ninguém quer ver, né? Bom, a Prefeitura de São Paulo e a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente lutam para regularizar a situação e tentar autorizar as obras, em vez de preservar um parque público. Olha aqui, Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente está mandando para a CETESB uma autorização para corte de árvores, dia 17 de dezembro de 2020. Subprefeitura, em outubro de 2020. Essa subprefeitura nada tem a opor na obra do Rapadura, ou seja, eles falaram que tudo bem, pode fazer. Documento público, tá no portal, se vocês quiserem ver, só vocês irem lá no portal de transparência da prefeitura e puxar o documento. Então, o que é o que o metrô quer fazer? O metrô não se conforma e quer na marra na justiça fazer obra no local. Ele não se conforma que a obra está parada. E parece que ele está conseguindo, porque a prefeitura está autorizando, o IFAM mudou de ideia, a justiça está querendo autorizar o corte de 150 árvores. Aí você deve estar falando assim, pô, gente, vocês são chatos, meu, o metrô é bom para Vila Formosa, a gente está esperando o metrô há tanto tempo, vai ser bom para a região. Olha, não tem ninguém aqui, inclusive eu, que espera esse metrô ansiosamente. Né? Mas acontece que esse pátio de manutenção no Rapadura não é uma estação de metrô e não interfere com as estações de metrô. Eu vou mostrar esse mapa aqui para vocês. Ó. Olha aqui são as estações. Ó. Aqui é a linha. A linha ela sai lá da Vila Prudente. Ó. Aqui nada foi feito ainda. Né? Orfanato Santa Clara Anália Franco na universidade, a Vila Formosa lá no Calunga. Aí ele passa no Rapadura, que é aqui onde eles querem limpar trem e colocar o tatuzão. Ele vai para Santa Isabel, Guilherme Jorge, que é ali na Conselheiro Carrão com a Guilherme Jorge, Aricanduva e vai embocar lá na Penha. Aqui, olha aqui o Rapadura, está no meio da linha aqui. Ele não é uma estação, ele é um pátio aqui que o metrô quer fazer. Olha as fábricas aqui abandonadas aqui onde eu estou com o mouse aqui, ó. Pertinho, ó. Faz aqui esse troço, pô. Desvia ali um pouquinho e volta para cá, ó. Mesmo que tirar isso aqui, ó, não interfere na linha, entendeu? Isso aqui pode ser feito aqui, ó. Desapropria uns terrenos aqui. Mas óbvio, o metrô quer pegar de graça uma praça pública, né? Aí o morador em rede social que viralizou esse comentário, ele criticou assim, pô, meu, no Brasil todos os parques nossos estão abandonados e ainda vem uma empresa querendo fazer uma obra desse tamanho. E aqui é o filme Avatar, se vocês assistiram o filme Avatar, lembra que uma grande corporação veio com um poderio militar enorme e quis destruir uma grande árvore no meio do planeta, porque tinha minério embaixo dela que valia muito, mas a árvore estava atrapalhando. Aí todo mundo achou, pô, os seres primitivos do planeta vão perder. A nave tem armas nucleares aqui, dizima o planeta. Mas eles se uniram e conseguiram expulsar a ameaça, né? Então é importante que todos vocês que estejam vendo isso se unam, não aceitam a obra. Vocês que moram aí perto, tentem se unir, protestem de maneira pacífica contra essa obra aí. Né? Levem família, levem crianças, vai ter uma manifestação.
E aqui eu vou dar o contato aqui da WhatsApp, tá? Então é isso, pessoal. É o que eu gostaria de passar para vocês. Eu tenho certeza que vocês mudaram de ideia da obra aí. A gente vem acompanhando isso aí faz meses e muita gente aí não sabe o que vai ser feito aí. Então fica aí um alerta aí. Beleza? Um grande abraço aí a todos.